Olá, empresária! Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Cozinheira a Empresária, o nosso querido podcast onde a gente abre internamente estratégias, experiências de grandes nomes do setor food. E esse episódio, ele é um oferecimento da Rapidil, a melhor plataforma de CRM do setor food service. E hoje é com muito carinho que a gente recebe Jô, da empresa Jô Marmitaria Fit. Olá, tudo bem, pessoal? Jô, para a gente começar, conta um pouquinho pra gente. Quem é você e o que você faz hoje? Então, eu sou a Jo, da Jo Marmita Fit, né, da cidade de Blumenau. A gente começou na pandemia, né, com as marmitinhas, um ramo totalmente desconhecido para nós, mas que eu me apaixonei e eu acredito que foi um sonho que Deus colocou no meu coração, né, Sem e dúvidas. a partir dali foi só perrengue e alegria, né, porque não dá para dizer que foi tudo Sim, sucesso, porque sim, até chegar aqui tem uma caminhada ainda. Que a gente sabe que não é todos os dias que é um mar de rosa, né. É exatamente. perrengue, é luta e com sabedoria, com estratégia, com boas parcerias, né, a gente vai construindo toda uma história. Maravilha. E vamos falar sobre isso agora. Eu gostaria que você, então, iniciasse trazendo pra gente o início dessa trajetória, né, você sempre foi empresária, você sempre quis empreender, essa é a sua profissão, como que você idealizou essa empresa? Como que é então, desde o início para o pessoal que está assistindo entender quem é a empresária que está aqui com a gente? Então, como eu falei, né, eu comecei na pandemia, eu sou filha de empresário, o meu falecido pai, né, sempre foi ele foi do ramo da construção, assim, mas era uma pessoa, assim, que tinha tudo para ter muito sucesso na vida e quando ele realmente estava decolando, ele acabou falecendo, né. Mas eu acredito que esse desejo de empreender já veio dali, dele, né, através dele. Eh, Quando a gente começou foi na pandemia, Uhum. e a gente tinha uma sorveteria, nada a ver com marmitaria fit, né, era sorveteria mesmo de bairro, e foi um erro, assim, na verdade, porque a gente colocou uma sorveteria com um valor muito agregado, que era uma marca boa, né, dentro de um bairro pequeno, Uhum. que não tinha uma estrutura para aquele local, na verdade, Sim. assim, e a gente saiu de lá, cara, devendo para Deus e para o mundo. E antes disso, eu trabalhei como cozinheira bastante tempo na creche dos A meus filhos. sorveteria foi antes da pandemia? Antes da pandemia, e na pandemia a gente fechou as portas. Uhum. Só que eu trabalhei um período antes na creche como cozinheira, tia de creche, né, fazendo comidinha para as crianças, Uhum. berçário, Em grande enfim, em quantidade. grandes quantidades. Então eu já tinha mais ou menos uma visão do que era uma cozinha industrial, né. Uhum. E na sorveteria, como a gente atendia bem na frente da escola, as professoras da creche me pediam almoço, Olha só. então eu acabava fazendo o PF lá na minha sorveteria para servir elas no meio-dia. E quando chegou a pandemia, deu aquele fecha tudo, né, Sim. a gente não sabia o que fazer, ficou com um monte de sorvete lá parado, freezer, disse: "Bom, vamos fazer alguma coisa, vou fechar as portas, porque aqui não vai dar pra gente ficar". Fui pra dentro de um apartamento desses do Minha Casa Minha Vida, Uhum. com 52 metros quadrados, e ali eu tive a ideia de começar a fazer as marmitinhas congeladas. Na Aham. época nem era marmitinha fit, porque eram comidas, né, funcionais, para realmente levar para as meninas da creche, pra fazer o almoço delas, e para o pessoal do postinho também, os médicos, o pessoal ali do bairro, né, os enfermeiros, eh, os médicos, as professoras, Foi vendendo ali para o pessoal do para teu aquele dia a dia. ciclo isso, que eu já conhecia ali do bairro, né. Uhum. E cara, a partir dali foi tomando uma proporção bem maior, o pessoal começou a indicar aquele famoso boca a boca, né, "Ah, pega da Jo que faz comidinha", e a gente foi indo, foi indo, foi indo. Eu fiquei 3 anos dentro do meu apartamento, como eu te falei, um apartamento de 52 metros quadrados, morando nos quartos mesmo, né. Coloquei o meu primeiro fogão industrial lá dentro, aí comprei o primeiro freezer, porque na verdade as minhas primeiras panelas foram emprestadas de uma prima minha, Simone, inclusive obrigada amiga, nunca te falei isso aqui, vou falar agora. Eh, Fogão também, meu, 4 bocas, enfim, acho que a maioria das empresárias que eu conheço, né, que eu conheci também através, das mentorias, enfim, que a Uhum. gente vai fazendo Esse troca-troca de troca-troca, é isso experiências. mesmo. Aham. Começou assim, né, do pequenininho.
E aí a gente conseguiu comprar as bancadas e foi colocando tudo lá dentro do apartamento, e o apartamento foi ficando muito pequeno pra nós. E eu tenho 2 adolescentes e eu tenho uma bebê nesse meio tempo, eu acabei engravidando da bebê daí também, né. Meu Então a Deus. gente só morava nos quartos e ocupava o banheiro, o resto da casa era cozinha. E aí eu fui vendendo meus móveis de dentro da casa pra conseguir ir colocando os freezer, as bancadas, mas eu morava no terceiro andar, né, gente. E aí o vizinho de baixo Hum. estava surtando, porque tu imagina, cozinha industrial, é liquidificador industrial, cara, eu não sei nem como eu fiquei 3 anos lá dentro, tá. E a limitação também, porque eu moro em apartamento hoje, eu sei que tem um determinado momento da noite ali que você não pode fazer barulho. Aí se você quer mexer com um liquidificador, batedeira, aspirador, você que precisa limpar, então é aquele bate-bate de panela. Realmente, se você mora num ambiente que Te tem falar, essa tá, que eu limitação, é sou, assim, ó, a louca da limpeza, daí chegava de madrugada, o Alexandre falava pra mim: "Deixa, vamos fazer tudo amanhã, a gente limpa amanhã". Eu falei: "Não, amanhã às 5 horas da manhã eu tenho que começar de novo, eu preciso limpar, organizar tudo, né". Aí jogava água em tudo, limpava tudo de madrugada, no outro dia de manhã cedinho, o bicho pegava de novo, né. Aí falei: "Não, cara, não dá mais, vamos alugar uma kitnet pra nós, tirar aqui de dentro da nossa casa também", porque daí nesse meio tempo eu tive que contratar uma senhora pra trabalhar junto comigo, né, uma pra me ajudar, porque eu não estava mais dando conta. O Alexandre trabalhava no período da manhã e Isso que eu passava o ia te dia perguntar. inteiro cozinhando junto com nós. Ele trabalhava fora. Até E agora, pouco você tempo. e você sempre ali fazendo todas as produções, cuidando de tudo sozinha. Em que momento realmente ele começou a te ajudar nessa parte de atendimento e outros setores da tua empresa, por uma questão de demanda mesmo, né, você não estava dando conta? Então, na verdade, o Alexandre sempre me ajudou. Uhum. Ele, além de trabalhar fora, ele chegava, né, do serviço, trocava de roupa rapidinho, já saía para fazer as entregas, porque na época era ele que fazia as entregas, com um golzinho, gente, bola, passando calor, tá? Valorizem esse homem, porque, meu Deus, olha, Jesus, não foi fácil nosso início, assim, ó. E aí eu fiquei 1 ano orando e pedindo para Deus: Deus, eu quero a minha dublô para mim fazer as minhas entregas, que é o carro que a gente tem hoje das entregas, né? E pedindo para Deus, tirar do coração dele, porque o Alexandre sempre foi CLT. Ele ficou 11 anos trabalhando na Uhum. empresa, e eu pedindo para ele assim: "Amor, sai, já chegou o momento de tu sair". Ele: "Não, não, ainda não, ainda não". E, tipo, me ajudando durante o dia ali, trabalhando, até que chegou um ponto que ele falou assim: "Cara, eu preciso mudar, porque durante o dia ele não estava mais dando conta de trabalhar durante o dia e me ajudar ainda na empresa. Vou passar para o turno da noite". Aí o que que ele fazia? Ele ia trabalhar à noite, durante o dia ele ficava o dia inteiro nas entregas, então ele não dormia, tinha dia que ele dormia 2 horinhas por dia, e daí ia trabalhar, daí eu falei pra ele: "Não, não dá mais, porque você vai acabar tendo um acidente aí na estrada, tá". Meu, chegou um ponto, assim, que às vezes eu olhava pra ele, ele estava dormindo no volante de olho aberto, tipo, fixo, assim, Fazendo as sabe, entregas. fazendo as E tu entregas. ia junto? Daí, em algumas situações eu acabava indo junto, assim, fora dos horários, né. E ele toda a vida assim, então juntinho ali comigo. Aí faz 1 ano e pouquinho agora que ele decidiu sair, né, eu falei pra ele assim: "Cara, o nosso casamento estava por um fio", justamente porque ele não dormia, eu não descansava, e aquela correria, aquela loucura com 3 filhos, uma bebê, que a gente tem uma bebê, né, a Heleninha de 3 aninhos. Meu Deus. Falei pra ele: "Cara, amor, a gente precisa tomar uma decisão, ou a gente fecha as portas da Geo Marmita Fit, a gente já fez um investimento legal, porque a gente já tem a cozinha toda industrial, cara, literalmente vendendo almoço para comer a janta, Uhum. ou tu sai do teu serviço, ou a gente, cara, a minha prioridade é o meu casamento, então eu prefiro fechar as portas da minha empresa, tipo, largar a mão do meu sonho, e a gente viver em paz, e tu vai trabalhar dignamente, cara, porque isso aí não é mais, não, desse jeito não tá mais dando, né". Aham. E aí foi o que aconteceu, ele falou: "Não, então chegou o momento de eu sair", assim. Aí ele abraçou o meu sonho, Mas teve essa conversa, teve toda essa conversa antes, teve muito tempo, tá, de oração e pedindo pra Deus, assim, ó, o tempo exato pra gente fazer as coisas sem sem, precipitação. e mesmo assim ainda a gente sente que às vezes, né, tipo: "Ai, Jesus, será que foi a melhor coisa a se fazer?". Aham. Mas foi, foi a melhor coisa. E agora a gente fez uma outra loucura que foi vender a nossa casa pra fazer o investimento da empresa, né, que a gente precisa. Então, o contrato chegou hoje da minha casa, a gente vendeu ela para Amém. poder fazer o investimento que a gente quer na empresa, né, e crescer de forma saudável, assim, porque, cara, a gente precisa, né, precisa ter um fundo de caixa, a gente precisa ter uma estrutura para poder crescer, né.
E precisa ter coragem. E precisa ter coragem. Às vezes outros falam: "Meu Deus, tu é doida, tu é doida, tu é Aham. doida". Eu digo que quando Deus coloca um sonho no coração da gente, né, não tem acho que não tem loucura o suficiente, assim, que vai parar, sabe. Eh E são essas mesmas pessoas que chamam a gente de louca, e eu coloco a gente num grupo de empresárias, porque a gente precisa ousar, ter coragem e fazer coisas que muitas das pessoas acham coisas loucas, que depois falam: "Nossa, como você está crescendo, que linda a sua empresa, que bonito que você está construindo, como eu também queria, ter isso que você tem". Então, quem sabe a ousadia ela vem no mesmo grau do E eu acho que resultado, assim, né? quando eu literalmente eu uso muito a palavra Deus, assim, porque eu sempre tive muito isso no meu coração, assim, que Deus é a minha base para tudo, assim. Então, até o Alexandre falou, ele relutou bastante, né: "Meu amor, tem certeza, vamos sair para pagar aluguel?" Eu falei: Vai ser por pouco tempo, vai ser por muito pouco tempo". Porque eu vou te falar uma coisa assim, tá, eu tudo que eu pedi para Deus, foi muito instantâneo. Eu digo que Deus é igual miojo comigo, tá. Eu oro, assim, é questão de tempo, as coisas acontecem. Às vezes não é no do jeito literalmente do jeito que a gente quer, e geralmente é bem melhor, né, porque eu digo que Deus ele sempre nos surpreende o Claro. tempo inteiro, né. Então, falei para o Alexandre: "Não, vamos vender a casa sim, vamos fazer o investimento que a gente quer na empresa, porque Deus vai ser o nosso suporte, cara, a gente só precisa entregar e confiar nele, então tá bem". Que lindo. E Jô, agora vamos recapitular. Então você, antes da pandemia, você tinha uma empresa de sorvetes e também trabalhava como cozinheira Cozinheira numa em uma creche. creche. Naquele momento que você estava dentro da cozinha, houve a pandemia e você recebeu muita No demanda Na sorveteria houve a pandemia. na sorveteria, foi onde você resolveu também fechar, Fech e as marmitas já estavam vendendo por essa demanda oprimida que o pessoal pedia ali, as tuas colegas, ou as indicações, foi muito orgânico tudo isso Sim. acontecendo. Foi onde você falou: "Opa, aqui tem alguma coisa Tem que vale a possibilidade, pena". né, tipo de crescer. Sim. Aí você pegou isso e decidiu levar para sua casa. Falar: "Não, agora eu vou diminuir meus custos e focar aqui em fazer isso aqui dar certo". Foi onde as coisas foram crescendo e aí você alcançou uma outra barreira, que foi a limitação do espaço, por Isso. você estar compartilhando a sua produção com a sua residência, onde você vive com a sua família, que a gente busca ali um tempo de qualidade, de tranquilidade, e ali Não fez tinha aquele mais, né. boom, né. Em que momento, e aí eu queria que você compartilhasse até mesmo o teu pensamento como empresária, porque muita gente que está assistindo aqui hoje pode estar nessa mesma situação, de estar nessa barreira de Querer fazer essa crescimento, transição, né. e aí eu queria que você compartilhasse com a gente o que que aconteceu nessa época, que decisões que você tomou para hoje você ter a sua cozinha industrial, para hoje você ter mais coragem para tomar decisões, porque você criou um alicerce, uma base de empresa que suporta muito crescimento. Como que foi, assim, esse processo de quebrar este medo, dar este passo, para você conseguir crescer mais? Então, eu sempre fui muito impulsiva, assim, né, nas minhas coisas, tipo, não, eu vou fazer, eu dou um jeito, sempre em tudo que eu faço na minha vida é assim, tipo, eu resolvi que ali estava muito pequeno pra mim, e realmente estava, porque eu estava com 2 freezer já dentro do meu apartamento, estava com um fogão industrial de 6 bocas, 2 bancadas, eu falei: "Cara, eu preciso de mais um freezer". Eu Uhum, precisava de mais um freezer, porque os 2 não estava dando conta, né. uhum. Eu falei pra ele: "Não dá, vamos alugar uma kitnet e aí tirar de dentro do apartamento", porque também o que que acontecia? Estava entrando já a funcionária pra dentro do apartamento, a partir do momento que começou a tirar a privacidade das crianças, 2 adolescente, começou a ficar pequeno ali. Aí, o que eu percebia era que também um local de cozinha, ele precisa de um ambiente extremamente limpo. Uhum. Onde tem criança, pessoas residindo, tá o tempo inteiro passando, penteando tem uma menina, penteava Claro. cabelo, penteava, e queria fazer as coisinhas dela também. Então eu falei para o Alexandre: "Não dá mais, tipo, a gente tá no nosso limite, a gente precisa sair daqui para que as coisas comecem a fluir, não tem como crescer dentro de um apartamento, dessa forma". E outra coisa também que daí começou a ficar
invasível nossa parte familiar mesmo, tipo, a gente não tinha mais essa privacidade de dentro de casa. As crianças estavam ficando literalmente presa dentro do quarto, né, dentro do quarto pra gente poder trabalhar. Aí eu tinha as meninas que faziam freelance, quando o bicho pegava que eu não estava dando conta, eu pegava mais meninas pra me ajudar. Aí aquele entre e sai, loucura, morava no terceiro andar, para o Alexandre subir com caixas de verdura era um terror. Aí, né, o tempo inteiro pessoa trazendo, frango e descarregando carne, não, Deus do céu, preciso sair daqui, não tá dando mais. Aí aluguei uma kitnet, a gente foi para uma kitnet também, que era uma kitnet residencial, porém na frente era comércios, assim. Aí a senhora falou pra mim, eu desde o início sempre deixei muito bem claro pra ela, falei: "Ó, é pra uma cozinha industrial, as meninas vão trabalhar em horário comercial, né, deu 5 horas da tarde, fecha tudo, não tem barulho, vou embora". Daí a partir desse momento ali, a gente começou a ver que realmente era uma empresa, assim, porque dentro de casa tu não tem horário, Não. tu não tem nada, tu trabalha 24 horas por dia literalmente, tal, tal, com o cabelo duro, amarrado pra cima, com touquinha, era dia, era noite naquela situação, assim. Às vezes o Alexandre passava a noite descascando batata e coisa pra deixar as coisas organizada pra mim no outro dia, sabe. Aí a gente viu, assim, que estava ficando demais, estava afetando a nossa saúde mental, afetando a saúde em todos os aspectos, assim, né, porque tu não tem um horário. Tu tá trabalhando dentro de casa, tu não tem horário. Mas sabe o que que eu sinto quando a gente fala desse trabalhar dentro de casa? É que a gente quer agilizar. "Ah, eu tô sentada aqui vendo uma TV", mas eu já podia estar descascando as batatas. Isso mesmo. Ou até mesmo: "Ah, eu tô aqui assistindo a TV". "Ah, mas eu podia já deixar o arroz pronto para amanhã". Não, E e aí daí a tu não gente tem vai aquele profissionalismo, porque daí tu atende o cliente em qualquer momento, é meia-noite, 2 horas da manhã, se o cliente te mandar mensagem, tu tá ali, tu se pega respondendo. Porque quando tu tá no início, tu literalmente tu tá tirando da onde vem, tu quer dinheiro. Tu Claro. quer o dinheiro para te poder investir, Importante crescer. isso, É né, muito Jô? importante. Passar por essa Eu digo fase é que é muito importante, importante, né? porque tu dá o valor necessário, né, quando tu ganha tudo de mão beijada, pra ti fica insignificante, na verdade, Porque né. tu não tens essa percepção também de que, se a gente olha por exemplo, se tiver alguém aqui assistindo a gente, e olha esse teu depoimento, e fala assim: "Nossa, mas eu vi lá que a Jo falou que é errado responder fora do horário comercial", e essa pessoa tá no início, ela tá pegando um atalho que não vai ser positivo para ela, porque talvez nesse primeiro momento ela Não precise vai se ser colocar. justamente porque a gente educa o nosso cliente, Aham. né. A gente educa. A partir do momento que tu responde ele meia-noite, 1 hora da manhã, a primeira vez, ele vai fazer isso, ele vai achar que ele pode fazer contigo isso para o Uhum. resto da vida dele. Então, assim, é a mesma coisa que eu digo sobre as entregas também. Antes a gente fazia entrega, era 9, 10 horas da noite, a gente ainda estava fazendo entrega, né. Agora não, coloquei depois que a gente implantou o site, pegou, né, a TP para ajudar a gente falou: "Não, espera aí, não é assim que funciona, a gente também precisa", porque o cliente, ele não deixa de fazer as coisas dele para receber a marmita, ele não deixa. Uhum. E daí é literalmente educar o teu cliente conforme, né, a demanda, as regras, enfim, ali da tua empresa, para ti poder também ter uma vida, né, porque apesar de empresária, de dona de marmitaria, a gente também tem família, né, a gente também tem os filhos que precisam da gente. A gente E o também precisa cliente ter um horário de sente. qualidade, né, com eles. Então, é nesse ponto também que a gente se pega às vezes assim: "Pô, será que realmente vale a pena ficar aqui meia-noite, 1 hora da manhã, respondendo mensagem?", sabendo que o cliente amanhã ele vai estar ali, tu vai responder, ele vai te dar o retorno também, sabe, não é um bicho de 7 cabeças, né. Sim, principalmente quando tu tem um sistema próprio de vendas, que mostra para o cliente que há uma possibilidade fora daquele horário comercial de Não, fazer e o é pedido bom tu dele. falar isso, porque, meu, eu assim, ó, antes eu fazia tudo, eu cozinhava, eu atendia no WhatsApp. Gente, o WhatsApp é uma coisa que suga a gente demais, tá, tu tem que estar ali, ó, e, cara, a gente acha, assim, que não vai ser legal o site, que não vai não, é outra vida, tá, é outra vida tu ter o site implantado na Uhum. marmitaria, outra vida. Tu tira, assim, um fardo das tuas costas que, meu Deus do céu. É maravilhoso. E o cliente sente esse profissionalismo.
De De olha, nem tu agora estranha, né, porque é, eles estão acostumado com a gente também, né, tá ali porque quando com tu esse acesso a diretamente a você, tu né. atende no WhatsApp, tu é psicóloga, tu é nutricionista, tu é tu é tudo. O cliente ele manda pra "Oi Jô, tudo bem? Você que guria, já tô 10 anos tentando emagrecer, já fiz isso, já tomei aquilo", ele te conta a vida dele inteira e tu tá ali com as panelas ali fervendo, cheio de coisa pra fazer, né, mas tu também quer dar atenção para teu Claro, cliente, né. Então assim, hoje com o site, meu Deus, a gente vê, assim, uma facilidade, cara, e não para o deixa de cliente, vender, para né. vocês, para tudo, né. E aí eu queria que você trouxesse ainda focado nesse primeiro momento da tua empresa, depois eu quero trazer, essa segunda fase, porque é nítido que hoje, eh, é perceptível que você viveu fases desse processo do crescimento da marmitaria. Então, no teu primeiro momento, teve essa construção baseada na demanda, que não foi algo planejado, mas a própria demanda exigiu que você criasse aquele produto e você ouviu o que a as pessoas queriam e foi entregando e ajustando e fazendo dentro daquilo que te era possível. Depois houve uma segunda fase que é: "Opa, isso aqui é uma empresa, eu preciso dividir, tirar isso aqui da minha casa e ir para um outro espaço, eu preciso dividir a minha relação com o meu esposo, com os meus filhos, eu preciso dividir a minha relação com os meus colaboradores, estruturar isso de uma maneira melhor". Quais foram, assim, aí os primeiros passos para você ir para essa fase mais madura da tua empresa? Quais foram as decisões, assim, foi, realmente investir nesse ponto físico, foi contratar uma pessoa no formato CLT, foi, comprar equipamentos mais caros? Como foi, assim, esse processo? Então a gente foi mudou pra essa kitnet, como eu tinha te falado, né, Hum. e aí ali também começou a ficar pequeno e a dona falou pra mim: "Jô, não tá mais dando", porque daí agora começou a chegar caminhão pra descarregar as coisas, tipo, é um ponto, eh, residencial e não comercial, né. Falei para Alexandre: "Amor, tá na hora de nós mudar de novo". Tipo assim, parece que como eu te disse, sempre Deus dando aquele empurrãozinho, assim, na bunda da gente, Aham. né, tipo: "Ei, Senão vai se por mim. mexe, vambora nega". Vambora. E aí a gente foi para um ponto comercial mesmo, que é o ponto onde eu tô agora, que daí a gente olhou para a estrutura e falou: "Não, aqui é um ponto que é legal, dá para montar a cozinha atrás e fazer a loja na frente", que daí é o que a gente tá fazendo agora, né. Ainda não tá tudo pronto, mas já tá lá aberto, porque a gente precisa trabalhar, não dá para Hum. parar o negócio, esperar as coisas acontecer, É. né. Então, ainda tem coisas improvisadas lá na frente, na loja, porém a cozinha atrás ela tá toda estruturada já, né, foi feito tudo bem certinho. Tem alguns pontos ainda que a gente precisa ajustar, mas acredito que agora, com esse investimento que a gente tá querendo fazer, que a gente vai fazer, né, na empresa, vai dar tudo certo, assim. Mas foi justamente isso, assim, sempre enxergando que tem possibilidade de crescer cada vez mais, sabe. Eu não quero parar só ali. Né, não E quero e ficar ouvir só ali. e ouvir esses insights, assim, porque constantemente acredito que vem esses insights na sua cabeça de: "Nossa, eu preciso melhorar esse setor. Talvez eu não tenha esse investimento agora, mas eu já vou trabalhar aqui algo para que esse valor entre". Eu digo De assim, ó, onde que veio Deus tem essa tudo desenhado. Cara, eu olho assim pra minha cabeça, tipo, eu tenho tudo desenhado, a minha cozinha eu tenho ela desenhada do jeito que eu quero, ali é um ponto comercial que não é meu, então eu quero o meu galpão, eu quero o meu galpão, eu quero a minha distribuidora, o meu sonho não é ter ali a minha loja, eu quero uma distribuidora de marmita fit, né, quero jogar as marmitas pra fora. Tem outros sonhos aí também que se futuramente, se Deus permitir, a gente quer colocar isso em prática também, né. Mas eu acho que é isso, assim, é base de muita oração e força de vontade de vencer na vida, né. Eu digo que, cara, ninguém gosta de ser pobre, ninguém gosta de ser pobre. Quem que não gosta de dinheiro, tal? Quem que não gosta de dinheiro? A gente não gosta de ficar vendendo almoço para comer a janta. Uhum. Eu quero dar o do bom e do melhor para os meus filhos. Então eu vou ficar esperando isso cair no meu colo? Não vou, eu vou correr atrás, entendeu? Vou correr atrás e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E a Jo lá do início pensava assim? Não, eu pensava: "Cara, eu preciso vender marmita para sustentar meus cria, né". Só isso eu pensava, porque eu sempre me virei sozinha com os Uhum. 2.
Os meus 2 primeiros filhos, eu sempre me virei, assim, meio que sozinha, né. Eles têm o pai deles, pega de 15 em 15 dias, mas é aquela coisa de mãe solo, tu se vira, tu precisa dar conta. Então, como eu sempre tive tudo na minha infância, porque o meu pai, como eu te falei, ele sempre foi empreendedor, a gente sempre teve condições financeira boa. Só que quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela entrou numa depressão, assim, profunda e perdeu tudo. E aí ficou 9 anos doente, eu cuidando dela, cuidando dos meus irmãos. Eu pensei assim: "Cara, isso não é pra mim. Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero. Vida miserável não é pra mim". E eu penso nisso, às vezes todo mundo fala: "Ai, mas tu sonha com a tua casa". Sonho com uma casa assim, 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 com piscina, eu quero assim, eu quero não quero uma casa pequenininha. Eu quero Não, o eu máximo que cara, Deus pode o me que proporcionar. Deus diz que a gente tem que aproveitar as coisas boas daqui também, então eu não vou ficar esperando migalha. Uhum, Sou filha do rei, exato. o que que eu vou esperar, entendeu? Eu quero o que Deus tem de melhor pra me proporcionar, pra mim e pra minha família. Que lindo, muito bom. E aí para trazer, agora até uma ajuda para quem também está assistindo. Eu tenho certeza que você passou por muitos desafios e ainda passa na sua jornada, mas existem alguns desafios específicos que você soube contornar e que hoje você leva como experiência até para não passar novamente ou aquilo cravou na sua mente como: "É isso que eu devo seguir, são esses valores que vão se perpetuar em mim", dessas experiências negativas que você teve durante a jornada empresarial? Eu tive a gente, por eu ser muito impulsiva, assim, às vezes a gente acaba colocando os boi na frente da carroça, né. Eh, então não existe sucesso também sem luta. Não tem essa de tu achar que tu vai empreender e vai ser todos os dias um mar de rosa, porque não é. Não é e não está sendo fácil, porque eu ainda não venci, Uhum. né. A gente tá ali todo dia batalhando para tentar cada vez ser melhor, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Eh, mas a questão financeira, ela pega bastante, assim, bastante, bastante mesmo. E quando tu começa do zero, cara, eu comecei do zero com o nome mais sujo que pau de galinheiro, tá. O meu marido trabalhando de noite e de dia, não sei como eu falei pra ti, nós entregando marmitinha congelada num golzinho bola que não tinha ar-condicionado, não tinha nada, um calorão, né, verãozão aqui, ó, suor escorrendo, nós pensando: "Meu Deus, cara, e se essas marmitas azedar? Se essas marmitas estragar?", né, porque às vezes a gente ficava tinha pedido assim, nós estava numa época que nós enchia o gol atrás, abaixava os bancos para poder colocar as caixas Marmita? de marmita, né, e saía em Blumenau para fazer as entregas que a gente tinha para fazer, às vezes saía com 30, 40 pacotes de marmita dentro do Gol, né. E nós pensando: "Meu Deus, vida e cara, essas marmitas não pode descongelar, essas marmitas não pode descongelar, a gente precisa dar um pau em entregar essas marmita pra não deixar derreter tudo". Tu já imaginou perder todo esse produto? Aí é triste. Aí é triste, porque a gente vendia literalmente almoço para comer a janta, então a gente precisava receber para poder investir, para poder, né, ter ali as coisas para produzir para outro dia. Uhum. Então, cara, não assim, ó, não é um mar de rosa, tá, mas é muito possível. Quando tu tem e o legal é que, assim, ó, tu vai aprendendo, que agora eu aprendi muito nessa última mentoria que a gente foi, troquei, ideias com as outras meninas, então tu vai pegando insight dali, daqui, trocando experiência, que nem eu falei pra ti, meu, a Fabiola da Sabor com Sabor amor. com Amor. Cara, aquela menina ali, eu digo pra ela às vezes: "Amiga, desculpa ficar te incomodando", dela: "Não, que isso", muito querida, tá, ela é uma pessoa assim, ó, que, meu, ela não tem tempo pra ela, eu mando mensagem, ela me responde, a gente troca: "Amiga, tem o número do fornecedor tal?", "Tem", "Tens no", "Tem". Sabe, é uma coisa que se ajuda, não tem aquela concorrência, é ali pertinho de mim, tipo, é em Itajaí, Uhum. não né, se fosse uma pessoa ignorante, se fosse uma pessoa que não quisesse, né, mas não, tá sempre ali de pronta, e eu acho que é justamente isso, porque o cliente ele faz isso, até com os próprios empreendedores lá dentro de Blumenau mesmo, Uhum. a gente vê, vem de outra marmitaria para nossa, da nossa vai para outra e eles fazem esse ciclo, assim, né, de Uhum. ir e vir o tempo inteiro. E é natural. E tem hora que tu enjoa mesmo, né, de comer o tempero da fulana, daí eu vou um pouquinho pra lá, volto. E tem que ter maturidade para lidar com esse fluxo, né.
Nem todo mundo consegue lidar com isso, eu percebo Mas, porque meu, o mundo é tão grande, né, não tem por que tu ter essa concorrência, tu ter claro, tu tem que correr atrás do teu, sim. tu não vai ficar esperando o fulano ou beltrana vir e tomar todos os teus clientes e tu ficar ali esperando, né, o sol abrir pra ti. Mas eu acho que não tem necessidade, né, de ficar Sim. se remoendo. E Jô, quais áreas do teu negócio que tu mais gosta, assim, que tu tem mais aptidão? E quais as que você não gosta tanto? Eu gosto da venda, Uhum. e eu sempre digo que eu sou a marca da minha empresa. O pessoal conhece a Jo Marmita Fit, a Jo, né. Uhum. Eu gosto de comunicação, eu gosto de estar lá aparecendo nos stories falando e conversando com o pessoal. Eu também sofri muito quando a gente implantou o site, porque pensava: "Ai meu Deus do céu, e agora, né, como é que eu vou fazer? Tipo, eu não vou mais poder conversar com meus clientes", mas não, eu tô sempre lá atendendo também na loja, né, e o pessoal gosta de ir lá e ser atendida pela Jo. Às vezes o Alexandre fala: vai lá pra frente, vai. É você que eles Ele querem. aham. Vai lá pra gente tá sentadinho lá, ele já é mais, né, na dele, assim, ele gosta de ficar lá atrás ajudando as meninas, vendo estoque, fazendo compras, coisas que precisa, mas do atendimento, assim, ele dá uma fugida. Então vendas é o setor que tu mais Eu gosta. gosto das E vendas. qual que você não gosta tanto, assim? Amiga, eu assim, ó, tudo que envolve tecnologia, assim, na parte de ficha técnica, eh, cara, eu sou uma aberração, Essa tá, eu parte mais tenho é pavor. operação, assim. Aham, pavor. Eu gosto de estar lá junto com as meninas na cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar sempre, né, de olho nas minhas panelas, eu gosto de ficar lá. Eu digo que eu sou meia controladora, assim, eu gosto de ter tudo sob controle, assim, nos meus olhos, né, mas essa parte, assim, de fazer mesmo operacional, ficha técnica, colocar isso, o Alexandre fala: "Meu, tu precisa deixar tudo anotadinho, tá tudo na tua cabeça, as coisas não funcionam tudo na tua cabeça, né". Aham. Às vezes tu fala o pessoal fala: "Ô, falta tal coisa aqui", não sei aham. Tipo, eu nem sei o que eu respondi, porque daí eu tô tão ali, né, na correria, tipo: "Ô Jô, olha aqui, é assim mesmo?". Deu uma voada com muitas É, coisas, tipo, né. deixa tudo anotado, ele sempre fala isso pra mim, eu tenho uma grande dificuldade com isso, tá. Agora vamos pegar então esses 2 pontos, venda e vamos trazer aí de maneira mais específica a ficha técnica. Venda, o que que é inegociável para você ter uma boa venda? Eu acho que é tu conhecer o teu cliente, Uhum. né, tu ter um produto de qualidade também, porque não adianta nada tu saber vender e o teu produto Não entregar não aquilo que tu tá entrega prometendo. isso. E, olha, acho que é basicamente isso, tá, tu conhecer o teu cliente e tu ter um produto o teu produto ele já se vende por si, né, se tu tem um Uhum. produto bom, tu não precisa de muito esforço, na verdade, né. Maravilha. E ficha técnica, hoje é indispensável, como você mesmo colocou. E como foi para você fazer algo que você não gostava, mas sabia que era importante? E aí a Como gente você ainda está trabalha isso? organizando, tá. Ainda a gente está organizando, tem bastante coisinha, assim, para ajustar lá dentro da cozinha. Até para as meninas, a gente está justamente nessa fase, assim, elas também estão se adaptando, né. Eu tenho duas meninas que trabalham junto comigo, meninas, a minha mãe, trabalha comigo no Queria. fogão, né, pilotando fogão, e eu tenho a minha cunhada. Então a nossa empresa ela é totalmente familiar, assim, que daí faz a parte da montagem, né. E para elas também tá sendo tudo muito novo, assim, porque antes era tudo: "Jô, tá faltando não sei o quê". "Não, é assim, 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 tá, bota quantos quilos de arroz aqui pra cozinhar". Agora que a gente tá colocando tudo isso no papel, né. Uhum. E mas é maravilhoso porque tu vê que, tipo, vai saindo um peso, assim, de cima de ti, porque não dá, Sim. não tem como crescer tudo aqui, né, Uhum. dentro da Os da processos da precisam ser cabecinha da gente, criados, tipo as coisas precisam sair da nossa cabeça, as receitas, o dia a dia, para que você consiga delegar com qualidade, para que as pessoas sigam aquilo que você, E faz. como é difícil delegar, né. Porque pelo fato de da empresa ter começado justamente ali por mim, então a gente sempre acha assim que: "Meu Deus, eu aprendi uma coisa, assim, que hoje em dia eu olho assim, eu falo: "É justamente isso". Antes eu achava que ninguém ia fazer melhor que eu. Não, a minha marmita porque tem um padrão, né, a gente segue um padrão, tipo, Claro. a marmita número um ela é assim, montada dessa forma, então tem que ser montada assim, a 2 é assim, a 3 é assim, cada marmita tem um padrão. As quantidades também de dentro das marmitas, todas elas, né, têm uma quantidade. Então, não tem como não seguir esse padrão. E foi tudo eu que fiz lá no início, Uhum. né.
Então, assim, eu pensava: "Meu Deus, eu não vou achar ninguém que faça do mesmo jeito que eu não vou fazer", e justamente eu não preciso achar ninguém que faça como eu faço, eu preciso achar alguém que faça melhor do que eu, melhor do que eu. E hoje eu sei que a minha mãe, cara, ela cozinha muito melhor do que eu. Ela manja ali, o pessoal ama o tempero dela, então é aquilo ali, faz melhor do que eu hoje em dia. A minha cunhada que monta as marmitas, ela é extremamente perfeccionista, muito melhor do que eu, muito melhor do que eu. Não passa um grão de arroz a mais e nem um a menos. Às vezes eu fico olhando assim: "Meu Deus do céu", chega a dar até uma agonia, né, aquela não, é 150? Não pode ser 151, é 150, tipo, exato. Sabe. E eu já não, tipo, já botava, né, não, tem que seguir o padrão ali, fechar 350 gramas. Ela não, perfeccionista, assim, ao extremo. Tanto na parte de cuidar, na parte de limpeza. Cara, as 2 assim, ó, são maravilhosa, tá. Então, assim, eu achei alguém melhor do que eu pra fazer. Não preciso, E o entendeu, primeiro tá passo ali. é estar aberta, para você achar um bom profissional. Não ficar tão relutante nessa questão de precisa achar alguém como eu. Porque o que eu percebo hoje dentro do nosso mercado é justamente isso, as empresárias criando bloqueios mentalmente, E a gente cria e aí não e consegue daí dar quando tu vê que um isso é próximo passo. justamente uma besteira, assim, da nossa cabeça, né, tu pensa: "Meu, por que eu não deleguei antes? Uhum, Sofri tanto à toa", sabe. sim. Jo, vamos falar agora sobre a tua percepção como empresária. O que que você percebe hoje, com a convivência que você tem com outras empresárias, que é o maior erro aí que as pessoas vêm cometendo, que você já cometeu, ou até mesmo pela tua construção de expertise com o tempo que tu tem de mercado, tu olha assim e fala: "Poxa, isso aqui, eu passei, eu sei que é difícil passar por isso, mas eu tenho certeza que se as pessoas soubessem passar por isso com mais facilidade, elas conseguiriam prosperar mais rápido", ou não, essa dificuldade que elas estão tendo aqui eu também tive, mas poxa, se elas focassem em melhorar isso aqui, também conseguiriam crescer mais rápido. O que que tu vê hoje, pela tua convivência, pelo que tu observa do mercado, que as pessoas estão pecando e por conta disso acabam não conseguindo prosperar? Então, principalmente nessa parte mesmo que a gente estava conversando, assim, de tu delegar funções, sabe. A gente não nasceu, sabendo de tudo. E às vezes, cara, tu não é tão bom numa coisa quanto outra, sabe. Eu gosto da venda, eu gosto de estar ali, eu vejo que no marketing da minha empresa eu sou legal, tipo, as pessoas gostam, e como eu te falei, lá na ficha técnica eu não sou tão boa assim, então eu preciso de outra pessoa. O Alexandre, ele é extremamente pé no chão, assim, para as coisas do financeiro, por exemplo. Então, se depender de mim, eu saio fazendo, 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 Hum. fazendo e não, né, não penso. Ele já é a pessoa que tem mais o pé no chão, assim, para esse tipo de coisa. E no início eu queria fazer tudo sozinha, abraçar tudo sozinha. Eu acho que no início tem muito disso também, porque a gente começa sozinha, né, quando tu começa do zero. E eu acho que o maior pecado que a gente faz é justamente isso, não procurar, os profissionais correto para cada função, sabe. Que nem a gente não tinha antes uma empresa de tráfego pago, que é a ATP, a nossa parceira hoje, né. Cara, eu errei muito nessa parte, porque eu ia lá e colocava aplicava valores na plataforma, começava a vir cliente lá da não sei da onde, né: "Filha, tu entrega em não sei a", meu, de outro estado. E o dinheiro indo? E o dinheiro indo, e o dinheiro indo, e eu não sabendo o que fazer. Aí, outra coisa, né, às vezes a gente não tem isso de se abrir com outras empresárias do Uhum. mesmo ramo e trocar experiência, sobre fornecedor, melhor preço. Uma pessoa que me ajudou muito também foi meu irmão, que ele também manja muito dessa parte financeira, trabalha na instituição financeira, então foi uma pessoa que me ajudou bastante, assim, nessa parte, vem me ajudando também, eh, nessa parte mesmo de organizar o financeiro da empresa, sabe, que é uma coisa que também eu não manjo. Eu sempre digo que Deus me deu o sonho, colocou no meu coração e o resto eu fui fazendo, né, de qualquer jeito. E ele foi E te hoje conectando com as pessoas isso, certas. então hoje em dia, assim, eu vejo que eu não consigo mais fazer tudo sozinha, eu preciso de pessoas. A gente não faz nada sozinha, a gente não vence sozinha, né, como eu te falei, hoje tem a minha mãe que manja super bem lá nas panelas, a minha cunhada que faz toda a parte de montagem, tem a TP que faz o tráfego pra mim, tem um fornecedor que tá legal,
do que eu que me fornece com o valor justo que eu preciso, eu Com não produtos preciso, de né. qualidade. Então, assim, as coisas foram acontecendo, porque eu também soube olhar e ver: "Poxa, eu preciso de pessoas, eu não vou fazer nada sozinha", entendeu. E tem gente que é relutante, tu É, percebe? fica ali, né: "Não, eu faço, eu consigo, eu dou conta, eu sou a melhor, ninguém vai fazer melhor do que eu". Por um tempo eu também fiquei assim, e eu vi que não tem como, Aham. tem como crescer dessa forma, né. Jô, pra gente encerrar, eu queria que você fizesse agora conseguisse fazer uma visualização da Jô lá no início, de quando você ainda tinha sorveteria, de quando você ainda trabalhava na creche, e aquelas primeiras marmitas foram chegando, e eu acredito que veio na tua cabeça aquele pensamento: "Será? Será que isso aqui vai dar certo? Será que eu faço mesmo? Será que eu devo prosseguir com isso aqui?". Eu gostaria que você, olhando para essa Jo nesse cenário lá no início, você trouxesse um conselho. E por que que eu quero que você traga isso? Porque tem muitas empresárias que estão nos assistindo, que estão em muitas vezes cenários parecidos pelos quais você passou e gostariam de receber uma palavra sua, baseada na tua experiência, mas para que ficasse melhor ainda, eu gostaria que você direcionasse essa palavra para a Jo do passado, lá do início, porque daí não tem como não ficar excelente esse conselho. Sim. Então, né, já me dá vontade até de chorar, porque eu sou uma chorona, gente. Eh, Meu Deus, a gente tá vencendo, né, a gente tá vencendo. Eu sei que tem muita gente que deve estar muito orgulhosa, meu pai deve estar muito orgulhoso de mim. E além de tudo, assim, saber que a gente tá vencendo com princípios, que é o que eu te falei, eu não faço mais nada sem antes dobrar o meu joelho e pedir discernimento de Deus. Eu não faço mais nada, tal. Porque eu sei que até aqui foi Deus que me sustentou. Então, não tem como dar errado. Uhum. Não tem como dar errado. Eu já sou uma vencedora e vai ser questão de tempo para mim chegar onde eu quero chegar. Eu tenho certeza, assim, isso ninguém nunca vai tirar do meu coração e da minha cabeça. Então, para você que está começando agora, eu digo: coloca Deus na frente do teu negócio, né. Antes de tudo, coloca Deus na frente do teu negócio, ora, pede discernimento para tudo que tu for fazer. E, acima de tudo, faça sem reclamar, sem murmurar, sem eu sei que às vezes a gente é falho, né, a gente Hum. acha: "Meu Deus, não vai dar certo", e fica chorando pelo leite derramado, mas o que que vai adiantar? Amanhã tu vai ter que levantar, sacudir a poeira, colocar a touquinha e cozinhar, não Sim. vai mudar nada. Então tu triste ou alegre, minha filha, né, tu vai ter que Bola pra frente. bola pra frente, né. Então é isso, assim, eu já sou uma vencedora, eu não tenho dúvidas disso, né, porque como eu falei, meu pai é o rei lá de cima, não tem como dar errado. Que lindo. Obrigada, Jo. Eu que agradeço a Estou muito oportunidade. feliz com a tua história. Tenho certeza que quem assistiu conseguiu tirar muitos ensinamentos de vida, de valores, de princípios para conseguir seguir a jornada empresarial ainda É mais sobre forte. isso, é sobre Obrigada. levar Deus, né, a gente fazer o ir a nossa parte, tudo Uhum. certo. Pela tua contribuição. Empresárias, essa foi a Jo, da Jo Marmita Fit, e eu convido vocês também a entrar no Instagram da Marmitaria e ver como é na prática uma empresária que leva esse sonho todos os dias no peito e na execução. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Tawane Cavalcante e também o nosso apoiador Arrepedio, e eu vejo você no próximo episódio. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.